Quem foi o profeta Joel na Bíblia? A Bíblia responde. Em meio às páginas antigas da Bíblia, emerge a figura enigmática e significativa do profeta Joel. Sua vida é entrelaçada com as tradições espirituais da antiga Judá, e sua missão transcende os limites do tempo, ecoando através dos séculos como um farol espiritual. Apesar de as Escrituras fornecerem poucos detalhes sobre seus antecedentes pessoais, a história de Joel é marcada por uma voz profética que ressoa com urgência e esperança. Nesta introdução à vida do profeta Joel, exploraremos os eventos que moldaram seu ministério, suas visões impactantes e a maneira como suas palavras transcenderam as circunstâncias de seu tempo para oferecer orientação espiritual atemporal. O nascimento do profeta Joel foi marcado por eventos que escapam às páginas detalhadas das Escrituras, deixando-nos com uma visão mais nebulosa desse momento singular. Seu aparecimento na narrativa bíblica ocorre de maneira sutil, como se ele emergisse das sombras do anonimato para cumprir seu chamado divino. Não conhecemos os detalhes específicos de seu nascimento, o nome de seus pais ou as circunstâncias exatas que envolveram seu início na vida. No entanto, a ausência de detalhes biográficos não diminui a importância do que estava por vir. O silêncio sobre sua origem apenas enfatiza a centralidade de sua mensagem e chamado profético. À medida que crescia nos domínios de Judá, uma terra marcada por sua conexão intrínseca com a fé e a história, o profeta Joel foi moldado pelas tradições espirituais de seu povo. Sua sensibilidade espiritual e consciência do divino foram amadurecendo silenciosamente, preparando-o para o momento em que seria chamado a se posicionar como um mensageiro de Deus. Quando finalmente chegou o tempo designado, Joel emergiu das sombras da obscuridade para se tornar um profeta reconhecido. Seu chamado transcendeu sua origem terrena, pois ele se tornou um intermediário entre o divino e o humano, porta-voz das mensagens que moldariam o curso da história espiritual de Judá. Assim, o nascimento de Joel, embora envolto em mistério, é eclipsado pelo significado de sua vida e missão. Sua entrada na narrativa bíblica é como a abertura de uma porta para um propósito maior, um propósito que transcende as circunstâncias do nascimento e se estende até as profundezas da fé e da devoção. O profeta Joel, nascido nas sombras, emerge como uma luz que ilumina o caminho espiritual de seu povo. Nas terras antigas de Judá, onde o calor do sol queimava a areia e o vento sussurrava segredos entre as palmeiras, nasceu um homem destinado a se tornar um farol espiritual em tempos sombrios. Seu nome era Joel, um nome que ecoaria através dos séculos como mensageiro divino que testemunharia as dores e as promessas de seu povo. A história de Joel começa nas entrelinhas das Escrituras, um nascimento envolto em mistério, como se o próprio destino o envolvesse em um manto sagrado. Os detalhes de sua infância se perdem nas sombras do tempo, mas sua jornada espiritual estava destinada a ser extraordinária. À medida que Joel crescia, o pulsar da fé ressoava em seu coração. As tradições sagradas de Judá eram seus alicerces, e a reverência pelo Deus de seus antepassados impregnava cada fibra de sua existência. No entanto, sua vida tomou um rumo singular quando, em meio a visões e sonhos, ele se viu convocado a um propósito divino. Foi em um momento crítico da história de Judá que Joel emergiu como profeta. As nuvens escuras pairavam sobre a terra, não apenas no céu, mas também nos corações do povo. A nação estava à beira do abismo, enfrentando ameaças iminentes de pragas e invasões que pareciam ecoar a ira dos céus. Joel, agora investido com a autoridade divina, levantou-se diante do povo. Seu olhar penetrante transmitia uma compreensão profunda das circunstâncias, e sua voz, carregada de uma mistura única de lamento e esperança, ressoava nos corações daqueles que ouviam. Ele convocou o povo à reflexão, clamando por arrependimento e retorno aos caminhos do Senhor. Seus escritos, capturados no livro que leva seu nome, descrevem vividamente as consequências da desobediência e a promessa de restauração para os corações que se voltam sinceramente para Deus. Joel pintou o retrato de um dia do Senhor, um momento de juízo divino que, paradoxalmente, continha as sementes da misericórdia e da renovação. A mensagem central era clara: o arrependimento poderia transformar a ira divina em bênção,
e o retorno aos caminhos do Senhor abriria as comportas da misericórdia. À medida que suas palavras ecoavam pelos corredores da história, o profeta Joel testemunhou a resposta do povo. Lentamente, corações começaram a se inclinar diante da soberania divina. As palavras do profeta não eram apenas condenações, eram convites para uma jornada espiritual mais profunda. O ministério de Joel não foi apenas sobre anunciar juízo, mas também sobre proclamar a restauração. Ele alimentou a esperança da efusão do Espírito Santo, prometendo uma transformação que ultrapassaria as barreiras da compreensão humana. Seu ministério foi uma chamada à ação, instando o povo a abandonar seus caminhos rebeldes e abraçar a promessa divina de redenção. À medida que os dias passavam, o impacto do ministério de Joel se tornava evidente. O povo de Judá começou a se voltar para Deus em arrependimento, buscando sua presença com sinceridade. O profeta, testemunhando a mudança espiritual ao seu redor, viu a resposta à sua missão de despertar os corações adormecidos. Assim, o ministério do profeta Joel foi mais do que uma série de previsões e advertências, foi um chamado à transformação espiritual. Seu legado persiste, lembrando-nos da capacidade de Deus para redimir e restaurar, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. O profeta Joel, o mensageiro divino, permanece como um exemplo de fidelidade à chamada celestial, conduzindo seu povo para uma jornada de arrependimento e renovação. Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, sobre a vida de um herói da fé na Bíblia.